agora a gente vai falar sobre Bahia e Vitória, que tá aqui, ó, Bahia na 6ª posição, encarando aqui a disputa pelo G5 com o Botafogo. E aí, o Botafogo precisa tropeçar contra o Corinthians, que joga fora de casa na próxima rodada, e o Bahia venceu o Juventude, quebrar o tabu aí, que repito, ontem, na verdade, eu cometi um ato falho aqui, falei que foi em 99 a última vez que o Bahia venceu lá em Caxias do Sul, mas não, foi em 2009, foi 1-0 pela Série B, gol do Jael, tá? É um tabu muito grande, o Bahia não consegue se dar bem contra a equipe do Juventude lá, mas se vence e o Botafogo empata, o Bahia ultrapassa em número de vitórias e volta pro G5, então é uma rodada fundamental, decisiva para a equipe do Bahia. Mas as novidades do Tricolor de Aço são as seguintes, gente. Perde a defesa titular pro próximo jogo. O Mingo foi expulso, o David Duarte não joga mais nessa temporada e o Rogério Ceni perdeu outro atleta para o departamento médico. Michel Araújo só volta a jogar no ano que vem. Faltando 3 rodadas para o fim da Série A, o Bahia vai em busca da vaga na Libertadores sem 2 jogadores importantes. O meia Michel Araújo e o zagueiro David Duarte não jogam mais em 2025. É o Michel Araújo sem condições de continuar em campo, hein? E o Bahia já fez as suas 5 substituições. E é joelho, hein? E o Michel Araújo tá em campo, mas só para fazer número. Você vê que ele caminha com dificuldade, ó. Michel Araújo se lesionou no segundo tempo da vitória sobre o Vasco. Ele sofreu uma lesão de ligamento no joelho esquerdo. Mesmo machucado, seguiu em campo e ajudou o Tricolor a conquistar um resultado importante. Olha o esforço do Michel Araújo para correr. Aí o Cauli não é amigo do Michel Araújo de jeito nenhum, né? David Duarte nem jogou contra o Vasco. Sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e também só volta a campo na próxima temporada. Os dois se juntam a Matheus Sanabria, que se recupera de uma lesão no joelho. Com esses 3 desfalques, o Bahia encara o Juventude na sexta-feira com a difícil missão de vencer fora de casa. Para trazer contra o Sport a chance real de brigar pelo 5º lugar, se faz necessário vencer o jogo contra o Juventude. Apesar das baixas na reta final da temporada, é fato que o departamento médico tricolor já esteve em situação muito pior. Principal jogador do time, Everton Ribeiro, voltou a ser titular depois de se recuperar de cirurgia para tratar de um câncer na tireoide. Um dos xodós da torcida, Eric Pulga, conviveu com lesões e balançou as redes depois de 6 meses. A 13ª assistência do Ademir, ele coloca na medida, ele bota na cabeça do Eric Pulga. Sem falar de outros jogadores importantes que só agora estão retomando espaço no time, como Canu e Caio Alexandre. Opções de peso para tentar voltar ao G5 do Campeonato Brasileiro. Acho que o positivismo ele tem que existir. Hoje, se a gente olhar a tabela de classificação, a gente vê o Fluminense 1 ponto atrás e o Botafogo 2 à frente, que é a nossa, né, realidade desse momento. Nós temos que ter mais coragem, viver mais o jogo, competir mais. O departamento médico foi um grande adversário do Bahia na temporada, né? Mas a briga pela Libertadores, o Bahia tá muito forte. Inclusive, tá praticamente garantindo a sua vaga na pré-Libertadores. Olha aqui, ó. A diferença pro São Paulo, que é o time que tá fora da Libertadores no momento, é de 8 pontos. E tem 9 pontos em disputa. Então, o Bahia pode, pelo menos, nessa rodada, garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores, na pré-Libertadores, tá? Só corrigindo, garantir a vaga, pelo menos, na pré-Libertadores. E aí, por que eu tô falando isso? Porque o Rogério Ceni também, nesse último jogo, ele falou que pro mercado, já tá olhando o mercado pro ano que vem e pedindo jogadores mais fortes fisicamente, né? Até para evitar mais lesões e também ser mais competitivo na Copa Libertadores da América. E é justamente sobre isso que o nosso podcast Segue o Baba, com a equipe aqui do ge.globo/BA, analisou e conversou nessa semana. Ele falou que o Bahia no próximo ano o Bahia tem uma equipe boa em termos de construção, mas precisa se reforçar defensivamente, principalmente com jogadores de força. E é uma situação que a gente observa no Bahia de longa data, né? O Bahia do Rogério Ceni é um time tecnicamente muito bom, mas sofre quando enfrenta equipes físicas, né? Eu entendo o Rogério fazer isso, eu vou ler como a meia-culpa que ele tá fazendo, assim. Porque passa muito pro Rogério Ceni as contratações que são feitas. Assim, o estilo de jogo do Bahia é muito montado pro Rogério Ceni, é o estilo de jogo dele. Se o Bahia vai para o mercado para contratar jogadores bons tecnicamente e fortes fisicamente, vai ter que abrir mão de muito dinheiro, sim. Nesse momento, para a próxima temporada, ainda não vejo o Bahia fazer isso. Acho que o perfil de contratação melhorou de 2024 para 2025 e eu acho que vai subir o sarrafo de 2025 para 2026. Mas ainda não vai chegar nesse nível, não. Se você quiser ver completo, vai lá no ge.globo/BA e acompanha na íntegra. Segue o Baba, que fala sobre Bahia e sobre... Então é isso aí, rapaziada, o vídeo foi esse com as últimas notícias aí do Bahia, né, como foi dito aí, o Michel Araújo, né, não joga mais esse ano, é desfalque aí para o Bahia, ele, né, David Duarte e também, né, o Sanabria, que já vinha sendo, né, desfalques aí, problema aí no joelho, né, Michel Araújo, que ele possa se recuperar bem, né, e voltar bem aí para o próximo ano. O
Bahia que vai enfrentar aí o Juventude. Mais um jogo aí fora de casa, né? Bahia que não tem, né, sorte contra o Juventude. Fora de casa, no caso, né? E a gente espera que o time possa, né, quebrar aí essa sequência de jogos ruins, né, contra o Juventude. Ainda mais jogando aí, né, no domínio do Juventude, onde o time é bastante forte, né? E vem lutando também aí para sair dessa zona de rebaixamento. Então é mais um jogo daqueles, né, difícil para o Bahia. Sobre as contratações aí que o Rogério Ceni falou, né? Acho que sim, o time precisa de algumas contratações, né? Principalmente de alguns jogadores que ele falou aí, mas acho que não quer dizer que os jogadores não vão se machucar, né? Porque isso depende muito de jogador para jogador, do jeito que o jogador, né, se lesiona. Então, não sei se isso é o mais importante para o time, né, do Rogério Ceni não vir se machucar. Mas que reforçar, o time precisa sim de reforço.